Queridos, preciosos, abram comigo Antigo Testamento, a região dos profetas menores ali. O livro de Amós, capítulo 7, de 1 até o 9. Amós 7, de 1 a 9. Nós vamos falar nessa tarde sobre o prumo de Deus. O prumo de Deus. Queridos, hoje mais do que nunca, nós cremos que Deus está alinhando o seu povo com aquilo que está no coração dele. Amém? Prumo, o que é isso, prumo? Prumo é uma ferramenta que até hoje, os construtores usam, aquela linhazinha que o construtor usa para ver se a parede está alinhada, se ela está corretamente alinhada, colocada cada tijolinho, cada pedrinha no seu lugar. Fala de alinhamento. E hoje, mais do que nunca, Deus está colocando o seu prumo, o prumo dele, no meio do seu povo. E Deus quer alinhar o seu povo com o seu coração. Amém? Para que nós possamos ter uma vida abençoada, para que nós possamos ter uma vida plena, para que possamos ter a vida que Deus sonhou para nós, e que nós sonhamos em Deus, com Ele. Nós precisamos estar no prumo de Deus. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração do Senhor. Certo pregador brasileiro, muito usado por Deus nos dias de hoje, ele sempre diz: jamais vai haver avivamento se antes não houver avivamento, alinhamento. Amém? Fala comigo: jamais vai haver avivamento se antes não houver alinhamento. Então é isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre algumas coisas. Nós vamos falar sobre identidade, vamos falar sobre personalidade, quais são os quatro grandes questões da vida. Vamos falar sobre dois tipos de resposta de uma pessoa ferida. E com a graça de Deus nós queremos caminhar nesse sentido de descobrir, à luz da palavra de Deus, um alinhamento com o céu, o prumo de Deus na nossa vida, no meio do povo de Jesus. Amém? Você faz parte do povo de Jesus? Então lembre, aprenda isso, que não é Deus que vai se adaptar a você. Muita gente que acha que o evangelho tem que se adaptar a ele, que a palavra de Deus tem que se adaptar a ele, tem que se alinhar com ele. Não é assim que funcionam as coisas do reino de Deus. Somos nós que temos que nos alinhar com Deus. Somos nós que temos que nos encaixar no perfil do céu, se queremos ser cidadãos do céu, se queremos ser filhos de Deus, se queremos ter uma vida abençoada. Somos nós que precisamos nos encaixar, nos alinhar com o coração do nosso Deus. Vamos lá então, Amós 7, 1, todo mundo achou? Quem achou, dá glória a Deus. Isso, quem não achou fala misericórdia. Eu sei que Amós não é muito fácil de achar, tá? É um livro não muito lido, mas é extremamente importante, Nós vemos ali os 5 primeiros profetas, os profetas maiores, e logo em seguida os 12 profetas menores. Entre eles está o livro de Amós. Vamos lá então, a Bíblia diz: isto me fez ver o Senhor Deus, e eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de findas as seivas do rei. Tendo eles comido, quem? Os gafanhotos, de toda a erva da terra, disse eu, profeta aqui Amós, dizendo para o Senhor: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou de novo o Senhor Deus, e eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Fala comigo: fogo para exercer a sua justiça. Isso, até aí. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Aqui a herança do Senhor passou o fogo de Deus no meio do povo de Deus. Uma espécie de juízo do Senhor sobre o seu povo. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Jacó aqui se referindo a Israel, o povo de Deus. Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso novamente.
também não acontecerá, disse o Senhor Deus. E agora vem o versículo chave, 7 e 8, daquilo que nós vamos falar. Mostrou-me também isto, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Quem é que tinha um prumo na mão, queridos? Quem? O Senhor. Fala comigo, o Senhor tinha um prumo na mão. Isso, presta atenção. O Senhor me disse: que vês tu, Amós, né, o profeta Amós, que escreveu esse texto? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Amém? Então o prumo de Deus foi colocado no meio da onde? No meio do povo de Israel, que hoje representa o povo de Deus. 9, mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos, e os santuários de Israel também, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Jeroboão era um rei que estava sobre Israel, que havia desviado o povo de Israel, as 10 tribos que estavam no norte de Israel, levando-os a adorar ali um ídolo, em vez de irem com ciúme, né, não querendo que o povo fosse a Jerusalém adorar o Senhor Deus. Ele fez um ídolo e disse: eis aí teu Deus, ó Israel, e desviou o povo de Deus com relação à idolatria. Por isso Deus estava tão furioso com o povo de Israel. Vou repetir o 7 e 8. Mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão de Deus tinha um prumo. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? E respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Glória a Deus, queridos. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, porque reconhecemos que estamos vivendo o tempo final, a última colheita, a última geração, o tempo da volta de Jesus de Nazaré. E hoje mais do que nunca precisamos alinhar nosso coração com Deus. Precisamos, ó Deus, ter o prumo de Deus na nossa vida, porque não é o Senhor quem precisa mudar. O Senhor é perfeito, é imutável, é todo-poderoso, conhece todas as coisas, é onisciente, onipotente, onipresente. Quem precisa de mudança, quem precisa de alinhamento, de conversão, de transformação, de restauração, somos nós, bem como também de arrependimento e quebrantamento nos nossos corações, alinhando o nosso coração com os céus, com o coração de Deus. Pai, por isso nós te pedimos nessa tarde: alinha o nosso coração com o Senhor, promove avivamento a partir de um alinhamento com o prumo de Deus. E ó Deus, é isso que nós queremos viver todos os dias da nossa vida, para que possamos ter vidas saudáveis, famílias estruturadas, abençoadas, e ó Deus, possamos viver o melhor de Deus nessa terra. Louvado seja o teu nome, em o nome de Jesus, amém e amém. Vamos entender um pouquinho o contexto pelo qual esse texto aqui foi escrito, para que você entenda e traga numa relação com os dias atuais que nós estamos vivendo. Os dias de hoje não são diferentes daquela época, porque o ser humano é corrompido, é pecador, né? Passam-se os tempos, mas o ser humano revela o seu coração decaído, corrompido, pecaminoso. Assim como era corrompido e Deus estava julgando, estabelecendo juízos naquele tempo, Deus continua hoje tratando com o seu povo, disciplinando os seus filhos, corrigindo as nossas vidas. Amém? E se nós não nos arrependermos, não consertarmos a nossa vida, não alinharmos o nosso coração e a nossa vida com os céus, irmãos, o juízo de Deus se aplica também sobre nós. Isso é muito sério, gente. Tem gente que crê apenas um Deus, o Deus do amor, o Deus da aguinha com açúcar. O Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia é amor, mas também é santidade, é retidão, é justiça, é fogo consumidor. Amém? E nós precisamos entender isso. Uzias, que era o rei que predominava ali na terra de Judá, estava em paz e com prosperidade naquela época. Mas houve um declínio moral terrível na sociedade
do povo de Deus, tanto em Judá como também em Israel. Uma nuvem de injustiça social tomava naquele tempo o povo de Deus. Isso trazia obscuridade a Israel, o que fez com que Israel perdesse a direção de Deus e tomasse um caminho equivocado, errado. Hoje muitas pessoas estão assim, às vezes até dentro das igrejas, fazendo coisas contrárias àquilo que a palavra de Deus diz. Mas Deus chama o seu profeta, Amós aqui, um plantador de figos. Olha só, gente, Deus usa até um plantador de figos. Amém? Deus pode levantar qualquer um como seu profeta, um plantador de figos, para representar a sua causa e expressar o seu coração com relação ao povo de Deus e aquilo que estava acontecendo de errado em meio ao povo do Senhor. Então Amós denuncia essa corrupção social, religiosa da sua época e avisa ao povo de Deus dos juízos de Deus que estavam vindo sobre a terra de Israel. Nós vemos aqui decadência moral, que é igual a uma parede fora do prumo. Fala comigo, decadência moral é igual a uma parede fora do prumo, fora de um alinhamento. Quando uma parede está desalinhada, o que pode acontecer com ela, querido? Exatamente, uma parede desalinhada, inclinada, vai cair provavelmente. Vai dar o vento, a chuva, ela vai cair, é só questão de tempo. Assim também a nossa sociedade, o nosso tempo, a igreja, o povo de Deus, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, se nós permanecemos no erro, no pecado, na falha de caráter, de moral, na decadência moral e social ou religiosa, a nossa vida vai estar desalinhada com o céu, e esse desalinhamento, eita palavra difícil, pode fazer com que a nossa vida, às vezes a nossa família, a nossa história, desmorone, entre em crise, em colapso, em ruína, em destruição. Como uma parede sem alinhamento, pode cair e desmoronar a qualquer momento. Por isso é Deus nos chamando para o seu coração, amém? Deus usa o prumo dele. Qual é o prumo dele? O prumo de Deus é a palavra de Deus, é a lei de Deus, para medir o seu povo, amém? Queria te fazer uma pergunta, querido, à luz da palavra de Deus, como é que está a tua vida? Você está alinhado com Deus, alinhado com a palavra de Deus? Ou sua vida está desalinhada, inclinada mais para o mundo do que para o reino de Deus, para as coisas do Senhor? Como é que está a tua vida espiritual, gente? A gente sabe, é um fato, nós somos pastores, nós não somos ignorantes. Nós sabemos que muita gente vem nas igrejas, vem aqui, senta nos banquinhos, ouve a palavra entra aqui e sai do outro lado e a pessoa não toma decisão nenhuma de se comprometer, de alinhar a sua vida e o seu coração com a palavra de Deus. Fala comigo, o prumo de Deus é a palavra de Deus. Ou seja, quanto mais a minha vida estiver na palavra de Deus, mais a minha e a sua vida estará alinhada com os céus. E uma parede alinhada, ela permanece firme. Pode bater o vento, pode dar tempestade, se ela for bem construída, bem fundamentada e alinhadinha, você pode ter certeza que ela vai permanecer. Amém? Deus usa o prumo da lei para medir o seu povo. O tempo todo Deus usa a sua palavra para medir a sua vida, a minha vida, a vida do povo de Deus. Prumo fala disso. Prumo fala de valores. Quais são os seus valores, querido? Os seus valores são os mesmos valores de Deus? Ou você tem se contaminado com as coisas desse mundo e adquirido, absorvido igual uma esponja, né, sugado a sujeira e a corrupção que esse mundo ensina? Quais são os valores que regem a tua vida? Quais são os princípios que norteiam o seu caminhar? Quais são as verdades da palavra que você tem assimilado e vivenciado, queridos? Todo cristão, ele precisa encarnar a palavra de Deus no seu
dia a dia. Amém? Tem gente que é extremamente crente aqui, dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, pirueta, reteté, amém, glória a Deus. Por isso, nada de errado com isso. Mas, irmão, se você sair daqui, dessas 3 paredes aqui, tem 4, porque tem outra aqui, né? Se você sair daqui e fizer tudo errado lá fora, não adianta nada aquilo que você está fazendo diante de Deus. A nossa espiritualidade, a palavra de Deus, tem que ser vivenciada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa casa. Amém? Jesus mesmo foi o Logos de Deus, a palavra encarnada. A palavra de Deus precisa encarnar no nosso dia a dia, precisa ser concreta, precisa ser visível. As boas obras precisam ser reveladas todos os dias, através da nossa vida, e do nosso coração, alinhado com o céu. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: o prumo de Deus está nos medindo nesse momento. Querido, como é que está a tua vida na medida do prumo de Deus? Sua vida está alinhada com o céu ou desalinhada com as coisas de Deus? Você tem vivido os valores, os princípios da palavra de Deus, do reino de Deus? Querido, só vivendo esses valores, esses princípios, essas verdades da palavra, verdadeiramente teremos uma vida segura e saudável diante de Deus e diante das pessoas. Então nós vamos falar de 4 questões essenciais da vida. Fala comigo, 4 questões essenciais da vida. Essas 4 questões, elas formam a nossa identidade, a nossa essência, aquilo que nós somos. É através delas que eu e você somos construídos, alinhados ou desalinhados. É através dessas 4 questões. Primeira delas é a identidade. É a identidade, a nossa identidade. E diante dela nós temos que responder algumas perguntas. Diante de Deus, diante de nós mesmos e diante das pessoas. Quem sou eu? Você já tentou responder isso para você mesmo? Quem é você? Quem sou eu? Fala de identidade. Qual é a minha identidade? Aonde está a minha identidade? Isso aí faz parte até de uma ramificação dentro das ciências humanas, chamada ontologia, que é a ciência que estuda o ser, a essência do homem. Ontologia fala disso, do ontos. Ontos é o ser humano. Será que você tem sido um melhor ser humano ou um pior ser humano todos os dias? Queridos, se é uma coisa que o cristianismo faz, e o alinhamento com o céu faz, é te transformar num ser humano melhor. Amém? Quem quer ser um ser humano melhor? Deus não quer que você seja nem um anjo, muito menos que você se transforme num demônio, numa besta descontrolada, num bicho, numa coisa. Existe até um debate hoje filosófico acerca disso, a coisificação do ser humano, o homem se transformando numa coisa, deixando de ser gente, deixando de ser humano, não sabendo quem é, não tendo uma identidade, não sabendo responder, quem sou eu? E aí nós vemos as maiores atrocidades aí fora, né? Desumanidades, violências, tragédias para todos os lados. Gente, coisa terrível, talvez você não saiba, mas o Brasil se mata 62 mil pessoas assassinadas por morte violenta por ano. 62 mil pessoas. A cada 7 minutos uma mulher é estuprada no nosso país. E muitas vezes a gente acha que está tudo bem. A cada dia 3 mulheres são mortas pelos que dizem as amar. Seus namorados, noivos ou amigados ou maridos. 3 mulheres por dia são assassinadas por aqueles que deveriam amá-las. Isso é uma coisa grave. É a decadência moral, social da nossa nação. É o homem deixando de ser humano e se transformando numa coisa. É a coisificação num bicho, numa besta descontrolada, num demônio.
é a demonização do ser humano. E o que o cristianismo quer fazer, querido, é totalmente o contrário. Não é também te transformar num anjo, porque você jamais vai ser um anjo. O que Deus quer, através do seu poder, é fazer com que eu e você sejamos a cada dia, eu e você, sermos mais parecidos com Jesus de Nazaré. Amém? Quem quer ser parecido com Jesus, levanta a mão aqui. Se você quer ser um ser humano de valor, se você quer ser um cidadão que realmente vai dar alegria para a sociedade, para a sua família, para Deus, um filho de Deus honroso, digno, querido, é isso que Deus espera de nós, seres humanos melhores, parecidos com Jesus, porque não existe ser humano melhor do que Jesus de Nazaré. Está revelado nos evangelhos, está revelado na palavra de Deus, que o melhor ser humano que já pisou nessa terra, que triunfou sobre os demônios, que triunfou sobre o mundo sem Deus, e que triunfou sobre o pecado, foi Jesus de Nazaré. Amém? Você acredita que você pode ser cada dia mais parecido com Jesus? Sim ou não, gente? As características de Jesus. Se é uma coisa que o cristianismo tem que promover, é isso. A nossa identidade não está no meu ídolo lá humano. A nossa identidade não está naquilo que eu tenho, naquilo que eu possuo. Não está na minha família, não está no meu casamento, não está na vida dos meus filhos. A minha identidade, a minha visão, a imagem que eu tenho e você também tem que ter na sua frente, é Jesus de Nazaré. Amém? A sua identidade está nele. Essas 4 questões: identidade, objetividade, valores e cosmovisão, são 4 questões essenciais da vida, são elementos básicos que, interligados, definem a personalidade de um ser humano, e além da personalidade, acabam definindo a essência de quem somos, a nossa existência diante de Deus. Amém? Presta atenção nessa frase. Aquilo que você pensa vai definir os seus comportamentos. Os seus comportamentos definem os seus hábitos. Os seus hábitos revelam o seu caráter. E o seu caráter define o seu destino. E a Bíblia fala que só existem 2 destinos eternos. Quando eu falo de destino, eu não estou falando de uma vida baseada no destino, como se o destino fosse energias cósmicas, né? Que de alguma maneira influenciam minha vida. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia só fala de 2 destinos eternos. Com Deus no céu ou sem Deus no inferno. E tem muita gente, querido, que está vivendo o inferno aqui e agora, na terra. Sim ou não, queridos? Pessoas sem paz, pessoas coisificadas, que deixaram de ser humanas, que viraram uma coisa, uma besta, uma pessoa desgovernada. Presta atenção, querido, você só tem 2 tipos de vida. Ou você vai viver uma vida desgovernada pela carnalidade, pelo pecado, e vai ser escravo do pecado, ou você vai ter uma vida governada na vida do Espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E a Bíblia diz em Romanos 8, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, só estes são os filhos de Deus. Amém? Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Você não pode viver uma vida de desgoverno. Você tem que viver uma vida governada por Deus. É Deus tomando conta de você, para que você não vá de mal a pior, mas vá de melhor em melhor, de glória em glória, de graça em graça, cada dia mais pelo poder do Espírito Santo, sendo parecido com Jesus. Amém? A realização, presta atenção, a realização ou a frustração são resultados de como respondemos a esses 4 pilares da vida: identidade, objetividade, valores e cosmovisão. Nós vamos devagarzinho, esse estudo aqui vai demorar bastante, tá? Eu não vou acabar hoje, com certeza. É um estudo meio que grande aqui, tipo aquele ciclo da ferida que nós fizemos. Vocês se lembram? Quem se lembra? Foram vários encontros.
Mas nós vamos começar hoje, pela graça de Deus, e hoje nós estamos falando sobre identidade. O pilar, a primeira essência da vida humana, gente, é saber quem você é, a sua identidade. Amém? Você sabe quem você é? Quem sou eu? É a essa pergunta que nós precisamos responder. Qual é a minha identidade? Como é que eu me defino? Como é que os outros me definem? Qual é a impressão que queremos que os outros tenham de nós? Essa pergunta nós temos que fazer para nós mesmos. Nós temos que refletir. Nós temos que pensar todos os dias. Infelizmente, irmãos, a maioria das pessoas naufragam nessa crise de identidade. Fala comigo, crise de identidade. O que mais nós vemos é isso nos gabinetes pastorais, na vida das pessoas, crise de identidade. E por causa da crise de identidade, muitas delas estão em relacionamentos errados, muitas delas estão em vícios e compulsões, muitas delas têm uma série de comportamentos anormais, equivocados, que é o que a gente chama de comportamentos limitadores, destruidores, que destrói ela mesma e destrói os relacionamentos que estão ao redor. Tudo isso por causa de crise de identidade. Como tem gente naufragando nisso, não entendendo quem são em Deus, e aonde está a identidade delas. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem o que nós estamos falando. Por exemplo, às vezes a gente vê aqueles shows, daqueles cantores norte-americanos, que vêm aqui para o Brasil. Aí você vê aquelas menininhas, tudo novinhas, assim, adolescente, menino, de tudo quanto é idade, principalmente os adolescentes, buscando uma referência. Eu já vi, por exemplo, uma vez, uma banda que veio dos Estados Unidos, não me lembro o nome, acho que Pink Floyd, Guns N' Roses, não me lembro. O cara ficou uma semana na frente do estádio, para não perder o show daquela banda. Tem gente que fica dormindo de um dia para o outro, porque não quer perder por nada, quer estar próximo do seu ídolo, quer estar pertinho ali. Por quê, querido? Só revela uma coisa, crise de identidade. São crianças que não têm um referencial, um modelo de autoridade na sua casa. Muitas vezes não tem um modelo de autoridade nos seus pais. O pai e a mãe não têm o coração dos filhos, e aí elas se apegam ao primeiro ídolo que vem na frente. O ídolo da série tal, o ídolo da banda tal, o ídolo do show tal. Elas gritam, elas berram, elas se jogam, elas se desfiguram. Eu já vi cada coisa, joga a calcinha, tira, joga no... Irmão, o que é isso? É isso que nós estamos falando. É uma crise de identidade. É o ser humano perdendo a essência do que é ser humano. Nada contra você admirar alguém, isso não tem problema nenhum, você pode admirar as pessoas. Mas a Bíblia diz, transformar uma pessoa no centro da sua vida, a sua identidade está ligada àquela pessoa, ao ponto de se vestir igual a ela, pintar o cabelo igual, fazer tudo o que aquela pessoa faz, irmão, isso é falta de personalidade. Amém? Você está me entendendo? Você tem que ficar atento, vocês mamães estão aqui, com essas coisas. Admirar alguém não tem problema nenhum, mas colocar alguém como um ídolo, no centro da minha vida, que se eu não fizer aquilo, para que viver, meu Deus, tem gente que se mata por causa disso, porque o pai ou a mãe não deixaram ir no show tal, aí pronto, acabou, o motivo da vida dela era conhecer o fulano de tal. Crise de identidade. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Você está me entendendo, gente? Isso é falta de Deus na vida das pessoas. É falta de Deus, e às vezes até no meio evangélico tem isso. Idolatria de ídolos gospels, idolatria de pastores, idolatria de cantores, idolatria de igrejas, idolatria de denominações. Qualquer coisa ou pessoa que tira o primeiro lugar do teu coração, que pertence a Deus, aquilo é uma crise de identidade. Você não está bem, você está mal. Uma crise de identidade se instalou no teu coração. Amém? Todo mundo está entendendo? Glória a Deus.
Então a maioria das pessoas estão naufragando numa crise de identidade. Elas desconhecem ou negam as verdades acerca de si mesmas. Tem muita gente que não tem autoconhecimento, não sabe quais são os seus defeitos e nem conhecem as suas virtudes. Meu irmão, você conhece os teus defeitos, suas fragilidades, as dificuldades que você tem na tua vida? Ou você nega elas? Ou você sublima elas, né? Ou você foge delas? Ou você nega elas? Querido, será que você reconhece quais são as suas qualidades? Isso é muito importante, não é só os defeitos, é trabalhar também as virtudes, as qualidades, amém? Nós temos aprendido isso aqui, é muito importante dentro dos relacionamentos, nós maximizarmos as qualidades das pessoas e minimizarmos os defeitos das pessoas, amém? Fala comigo, eu preciso, nos meus relacionamentos, maximizar as qualidades e virtudes de uma pessoa e minimizar os defeitos da pessoa. Só que geralmente a gente faz o contrário. Sim ou não, gente? Ah, se o fulano não for daquele jeito, eu não quero mais ele. Ah, se for para ser assim, então não vai dar para ser assado. Geralmente a gente tem tendência a achar só o cisco no olho do irmão. Esquece muitas vezes da trave que está no nosso olho. A gente é bom para medir os outros, para julgar o outro, para achar defeito nos outros, mas a gente é muito ruim para valorizar as outras pessoas. Querido, preste atenção, você tem valorizado as pessoas que estão do seu lado? Você tem valorizado as pessoas que fazem parte da tua equipe de trabalho, que fazem parte da tua família, da tua casa? Você tem valorizado? Você, mulher, tem valorizado o seu marido? Você, mulher, tem valorizado os seus filhos? Você, homem, tem valorizado a sua esposa? Tem declarado isso para ela? Isso é muito importante. Você declarar isso para ela, o quão importante ela é para você. Me lembro da Sofia, logo no começo do nosso casamento. Ela, uma menina rejeitada por toda a vida, era para ter sido abortada com 4 meses de idade. Foi trocada para segundo plano quando a irmã nasceu e ela tinha 9 anos de idade. Com 13 anos o pai morreu assassinado, de morte violenta, horrível, entrou numa briga com o delegado, levou um tiro na cabeça e morreu. Ela ficou sozinha, sem pai, órfã de pai. Eu me lembro que no começo do nosso casamento, eu casei com uma mulher extremamente carente. Ela olhava para mim e dizia assim, olha só o que é o ápice da carência. Hoje ela não é mais assim, tá, queridos? Glória a Deus, já está sarada, louvado seja o nome do Senhor. Mas ela olhava para mim e dizia assim, diz coisa bonita para mim. Diz que você me ama. Tamanho era o desejo na alma dela de ser amada, de ser acolhida, de ser aceita e de não ser rejeitada. Eu me lembro daquilo. E eu fui criado numa família, filho de pastor, né? Meus pais sempre servindo ao Senhor, uma família bem mais sadia. Claro que tinha erros, tinha falhas. Meus pais erraram em algumas coisas, é óbvio, não são perfeitos. Mas fui criado numa família totalmente bem estruturada. E aí nós nos chocamos dentro do casamento. Porque eu não entendia muito bem isso. Mas ao mesmo tempo Deus foi dando discernimento que aquilo era uma necessidade dela. E quem precisava suprir isso era quem, gente? Era o pastor Giovanni. Amém? Hoje ela não faz mais isso. Ela já está suprida. Já a carência foi resolvida no Senhor, graças a Deus. Amém? E a gente vê a maturidade dela ao longo desses 18 anos que a gente está junto. Como ela cresceu, como ela floresceu, como ela amadureceu no Senhor. Hoje ela não precisa mais disso. Ela já entendeu que a identidade dela não está no marido. Não está nos filhos. A identidade dela está no Senhor Jesus. No relacionamento íntimo e pessoal que ela tem com Jesus. Amém, irmãos?
Onde é que está a tua identidade? Aonde está consolidada a tua identidade? Quem é você? Qual é a sua identidade? Como é que você se definiria? Qual é a impressão que eu e você, nós queremos que os outros tenham de nós? Infelizmente, muitas pessoas desconhecem ou negam a verdade acerca de si mesmos. É muito importante o autoconhecimento. Fala comigo, autoconhecimento. É um conhecimento acerca de quem é você. Quem é você? Autoconhecimento. Saber quais são as suas fragilidades, quais são os seus defeitos, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes. Potencializar os pontos fortes e disciplinar os pontos fracos. Autoconhecimento é essencial para uma identidade, uma vida saudável. Muitas pessoas, infelizmente, irmãos, acreditam mais nas mentiras de Satanás do que nas verdades de Deus. Quanta gente está assim. Vivem uma crise de identidade porque acreditam mais no que o diabo diz e no que as pessoas usadas pelo diabo dizem, do que o que Deus diz na sua palavra. Lembrando sempre, gente, onde é que está o prumo de Deus? Na palavra de Deus. Onde é que está o alinhamento da minha personalidade? Onde é que está o alinhamento da minha vida? Como é que eu vou construir uma parede, uma vida, uma construção de vida estável, alinhada, que não vai desmoronar? Através do prumo de Deus, através da palavra de Deus. Querido, você tem acreditado mais no que Deus diz, ou no que as outras pessoas dizem? Claro que é importante, quando eu falo isso, que nós tenhamos um bom testemunho, né, que nós façamos boas obras, como um reflexo da boa obra que Deus começou no nosso coração. A Bíblia diz isso, que nós somos criados em Deus, em Cristo Jesus, para as boas obras. Mas nós precisamos entender que o nosso valor não está naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas naquilo que nós somos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Fala comigo, o meu valor não está naquilo que eu faço ou deixo de fazer. O meu valor está naquilo que eu sou dentro do coração de Deus. Amém, querido? Quem é você dentro do coração de Deus? Uma das coisas mais lindas da vida cristã é descobrir quem é você no coração de Deus. E fluir no chamado de Deus para a sua vida. É fazer algo movido por Deus, olhar para dentro de você e dizer, eu nasci para isso. Eu fui gerado lá no ventre da minha mãe para fazer isso que eu estou fazendo. Amém? Isso é identidade, gente. E você só vai conseguir descobrir isso em Deus. Não acredite nas mentiras de Satanás. Creia nas verdades da palavra de Deus. Muitas pessoas estão presas nas ambiguidades, nas incoerências, perdidos nas feridas da alma. O que é isso, gente? Tem muita gente que fala algo que não vive. Incoerência. Prega algo que não vive. Fala às vezes até bonito, mas não vive. Isso é ambiguidade, isso é incoerência. Isso não tem vida nenhuma. As pessoas percebem quando aquilo que você faz é vida em você e quando aquilo que você fala ou diz é mentira. Sim ou não, irmãos? Uma das piores coisas da vida é a hipocrisia. Você sabe o que é hipocrisia? Hipocrisia é isso. É uma vida sem sinceridade. É uma vida falsa. É uma vida mascarada. É uma vida onde você fala algo e vive outra coisa.
Isso é ambiguidade. Isso é incoerência. Uma das coisas que mais nós precisamos hoje no Evangelho é coerência. Amém? É você ser a mesma pessoa dentro da igreja, a mesma pessoa, e ainda melhor, dentro da sua casa, com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas no seu ambiente de trabalho. Você ser melhor ainda lá fora do que você é aqui dentro. Isso é coerência. Isso é coerência. Amém, queridos? As pessoas estão presas nas suas ambiguidades, estão presas nas suas incoerências, estão perdidas muitas vezes nas feridas da sua alma. Como é que Deus cura as feridas de alma, gente? Através da palavra de Deus. Amém? Às vezes no meio de uma pregação, você escuta uma frase, aquela frase vai ao encontro daquilo que você estava sofrendo, padecendo, angustiado, e aquilo que Deus falou, vai entrar dentro da tua alma, dentro do teu coração, e vai sarar a tua vida. Amém? Quantos aqui já foram sarados por alguma palavra que você recebeu na igreja? Levanta a mão, as duas mãos, bem alto, quero ver. Gente, se tem uma coisa que nos sara é a palavra. Eu sempre falo para vocês, eu era um menino com complexo de inferioridade, terrível, a partir do momento, com 17 para 18 anos, que eu comecei a ler a palavra de Deus, ler bons livros, de homens e mulheres cheios da palavra de Deus, meu irmão, essas anomalias começaram a desaparecer da minha vida, naturalmente. Eu que achava que não tinha importância, que não tinha valor, que ninguém me ama, que ninguém me quer, que eu jamais ia casar, que ninguém ia me querer, essa síndrome de coitadinho, complexo de inferioridade, rejeitado ao longo da sua infância, zoado, zombado. A partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, a palavra mudou a minha mente e o meu coração. Amém, queridos? Uma nova identidade do Giovanni foi estabelecida dentro do coração de Deus. Aonde está a tua identidade? Fala comigo, dentro do coração de Deus, em Cristo, no poder do Espírito Santo. Tua identidade não está em seres humanos, tua identidade não está nas suas posses e riquezas, tua identidade também não está na vida profissional. Tem muita gente que é assim, né? Aconteceu um colapso, perdeu o emprego, não deu certo um negócio na vida profissional, pronto, a vida acabou. Aí eu te pergunto, aonde que estava a identidade daquela pessoa? Na vida profissional. A vida profissional é extremamente importante, é 1/3 da vida. De cada 24 horas, geralmente 8 horas você está no trabalho, sim ou não? É importante? Sim, extremamente importante. Imagina, é 1/3 da vida. Dizem os especialistas que no final da tua vida você vai ter trabalhado mais de 55 mil horas, se trabalhar entre os 20 e a faixa dos 60 anos. É muito tempo. É importante. Agora eu te pergunto, é o mais importante? Sim ou não, irmãos? A tua identidade está na sua profissão? Não. A tua identidade está na vida profissional? Não. A tua identidade está dentro do coração de Deus, em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo. Muitos tentam sobreviver, né? Em meio a essas crises de identidade, tentam sobreviver às rejeições, às injustiças, aos abusos, as desilusões. Amanhã eu vou pregar, eu quero te convidar, se você puder, amanhã à noite eu vou continuar a palavra sobre superando fracassos. Irmãos, nós temos aprendido, o fracasso faz parte da vida. O fracasso faz parte da vida. A desilusão faz parte da vida. A dor e o sofrimento é intrínseco à condição humana. Você está me entendendo? O mais importante é como é que eu lido com isso. Se eu vou fracassar e andar para trás, ou se eu vou fracassar e usar o fracasso como um trampolim
para viver uma vida abundante, uma vida vencedora, uma vida abençoada pelo Senhor Jesus. Amém? Então venha amanhã à noite, Superando o Fracasso, parte 3. E a gente tem recebido, e-mails e tem ouvido das pessoas o quão impactante tem sido essa palavra. Eu já fracassei, você já fracassou ao longo da tua vida, sim ou não, irmãos? Quem já fracassou, já se desiludiu aqui, levanta a mão. Está aí, ó. Uma vez eu me lembro, com 16 anos de idade, eu era um dos 3 mais estudiosos da minha série. Do terceirão do Colégio São José, um dos melhores colégios de Santa Catarina. Colégio de freira, maravilhoso. Eu sempre estava, nós fazíamos os simulados, eu sempre estava entre os 3 melhores. Eu tinha certeza que eu ia passar no vestibular. Eu tinha convicção de que eu ia passar no vestibular. Na Universidade Federal de Santa Catarina. No curso de Engenharia de Alimentos. Que era um curso novo, tinha apenas 20 vagas. Foi o meu erro. Que eu entendo hoje que fez parte de um projeto maior de Deus. Amém? E era um curso novo, meu pai era tecnólogo em alimentos. Eu falei, eu vou aqui na área do meu pai aqui, que daí vai dar certo. Já tinha uma empresa nessa área e tal. E eu fui lá, estudioso, me dedicava a estudar, sempre estava ali. O que aconteceu, querido? No dia da minha prova, nas 2 matérias que eu era melhor, física e matemática, me deu um apagão no meio do vestibular. Me deu um apagão. Eu acertei uma questão de física e 5 de matemática, de 20 questões cada. Me deu um apagão. Mesmo assim, irmãos, eu fiz uma pontuação tão excelente que eu passava em odonto, passava em economia, passava em direito, passava em um monte de curso. Eu só não passava no curso que eu escolhi, em robótica, que era um curso novo também, que tinha pouca vaga, e em medicina. E não passei no meu primeiro vestibular. Fracassei. Irmãos, hoje eu entendo que quem deu aquele apagão no meu cérebro foi o Senhor Jesus. Eu fico tentando imaginar como seria a minha vida se eu tivesse passado naquele vestibular. Na época eu não era crente, não estava mais desviado do que no reino de Deus. Estava mais mundano do que alguém sério e comprometido com Jesus. Talvez se eu tivesse entrado na faculdade, longe dos meus pais, numa cidade lá, cheia de ofertas de Satanás, talvez eu tivesse me perdido naquele lugar. Mas eu não desisti. Amém? Eu e você fracassamos, mas o fracasso vai se tornar um trampolim de Deus para o sucesso e para a conquista em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Amém? Só Deus faz essas coisas. Ou seja, naquela época eu não estava preparado para entrar na faculdade. Eu não estava, eu chorei, fiquei mal, assolado naquela situação, me senti derrotado, fracassado. Foi um dos piores momentos da minha vida, tanto é que eu me lembrei agora. Mas Deus me tirou dessa. Amém? Prestei outros vestibulares, passei em cursos extremamente difíceis, me formei, depois fiz pós, e assim vai. Deus foi dando novas oportunidades no tempo certo, na maneira de Deus, dentro da orientação do Senhor. E 2 anos seguintes, eu já estava indo para o México como missionário, estudar teologia fora do Brasil. Graças a Deus por isso. Amém? Hoje eu dou glória a Deus que eu não passei. Mas na época foi frustrante. Então às vezes algo que acontece na tua vida que você não entende, irmão, entenda que se você está em Cristo, Deus tem um plano maior. A Bíblia diz, as coisas velhas se passam, eis que tudo Deus faz nova sobre a tua vida. E também a Bíblia diz em Romanos 8 que todas as coisas, eu li hoje isso para uma irmã, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então, meu irmão, fique tranquilo. Até os fracassos, Deus vai usar como um trampolim para novos patamares, para novos ares, para um lugar melhor que Deus tem para mim e para você. Amém? Aonde está a sua identidade? Fala comigo, a minha identidade
está no coração de Deus, em Cristo e no poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos continuar numa outra oportunidade. Quem foi abençoado aqui, dá glória a Deus. Feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. Saia da crise de identidade. Vença as feridas da alma e as rejeições ou injustiças que você sofreu. Lembre-se, a tua identidade está no coração de Deus. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença gloriosa. Senhor, obrigado por essa palavra. Pai, essa palavra tem transformado a minha vida, Pai. Ó Deus, nós entendemos pela tua palavra que Deus está colocando o teu prumo no meio do povo de Deus. E é esse povo que precisa de alinhamento celestial, para que haja avivamento, para que haja transformação de vidas, de famílias, de história das pessoas, renovo, restauração da parte do Senhor. Deus, nós cremos nisso. Em nome de Jesus, Senhor, promove alinhamento com o céu. Que o prumo de Deus passe na nossa vida. Ó Deus, tudo aquilo que está inclinado, tudo aquilo que está desalinhado, seja quebrado e restaurado pelo Senhor Jesus. Ó Deus, construído sobre um fundamento sólido que é a tua palavra, em alinhamento com a lei de Deus, de acordo com o teu coração. Senhor, nós não queremos ser destruídos. Senhor, nós não queremos que a nossa vida desmorone. Senhor, nós não queremos, ó Deus, ter uma vida sem a graça do Senhor Jesus. Por isso nós precisamos da tua palavra, por isso nós precisamos do teu Espírito, por isso nós precisamos da tua cura, por isso nós precisamos entender quem nós somos no teu coração, Pai. Ó Deus, ajuda cada um deles a entender isso no Senhor. Pai, eu não posso fazer isso por eles, eu só posso ensinar a palavra e levá-los à fonte. A fonte é o Senhor. É dali que eles vão beber, é ali que eles serão saciados, é ali que eles vão sair fartos, é ali que eles vão sair vivificados e renovados no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, tira eles das mazelas da alma, dos comportamentos limitadores, ó Deus, das personalidades todas desfiguradas, Pai, em nome de Jesus. Se necessário for, tira esse coração velho, esse coração duro, esse coração pedregoso, ó Deus, e dá-nos um novo coração, um coração de carne, um coração como um coração de Jesus, um coração alinhado com o céu. Faz de nós homens e mulheres segundo o teu coração, Senhor.